Matheus Gonçalves pode estar de saída do Mengão. Torcedor eleito craque do jogo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E reunião sobre estádio do Flamengo. Fala, galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esportes. Olha, chegamos nessa manhã de domingo, exatamente manhã de domingo. O BTB não para, a gente vem trabalhando demais aqui para poder trazer o melhor aqui para vocês. Chegamos nessa manhã de domingo com muitas informações aqui do nosso futebol brasileiro. Olha, ontem tivemos aí um jogaço, Botafogo e Internacional. O Internacional muito mal, o Botafogo ontem ganhou tranquilamente e se manteve aí na liderança. Tivemos aí também um jogo muito bom, Palmeiras e Cruzeiro. E esse jogaço aí, jogo cheio de emoções aí, gol do Gabigol, pênaltis, olha, pênalti perdido pelo Pedro, Flamengo e Criciúma, um jogaço, o Flamengo venceu e segue ali na terceira colocação, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Olha, eu venho falando aqui o seguinte, olha, os jogadores, né, voltaram da seleção lá do Uruguai. O Cebolinha se recuperou e vai pro jogo. O Flamengo vai estar ali completo. Tinha ali o desfalque do Bruno Henrique, né, machucado, e também o Alan, né, que foi suspenso aí. Mas eu falei aqui, e o Tite falou sobre isso também, né? Olha, não é porque, reuniu todo mundo, são muitos jogadores bons e o Flamengo vai chegar voando. Se você ver aqui, por exemplo, a escalação do Flamengo, tá aqui, ó. O Flamengo jogou com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas e o Pulgar. E aí, olha essa frente. De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Pô, no papel é um absurdo. Mas eu falei, quanto tempo que esse time não joga junto? Então o time teria que realmente ali se entrosar. Não foi uma boa partida, valeu ali pelos 3 pontos. Eu falei aqui, olha, 1-0, gol do Pedro, 3 pontos, tá bom. E o Flamengo vai se entrosando nesse time depois, eu acredito, que vai estar aí voando em campo. Então, o que valeu ontem foram os 3 pontos. Eu tava destacando aqui, eu tava vendo aqui o seguinte, né, o gol do Pedro. O gol do Pedro teve a participação ali do Matias Vinha, né? Lembrei até do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz ali em 2019, quando ele não ia muito ao fundo, né? Ele era um lateral que jogava mais por dentro e o Matias Vinha, ele deu um passe ali por dentro, achou o Arrascaeta deu uma assistência e o Pedro deu um tapa ali e marcou ali o gol do Flamengo. Então você vê que teve aí a participação de 2 dos jogadores que estavam ali na seleção do Uruguai. Então jogadores ali muito importantes. Inclusive eu tava vendo a galera do Flamengo, a torcida comentando sobre ali a diferença do Ayrton Lucas e o Matias Vinha, pedindo o Matias Vinha como titular ali absoluto dessa lateral esquerda do Flamengo. Então você vê que teve ali ontem o Pedro, né, perdendo ali o gol, mas ao mesmo tempo ele fez o gol também, né, com bola rolando. Inclusive eu tava vendo aqui os torcedores aqui do Flamengo brincando, né, que o Gabigol tem que ensinar o Pedro a bater pênalti. E o outro torcedor foi lá e falou, o Pedro tem que ensinar o Gabigol a fazer gol com bola rolando, mas quem ganha com isso é o Flamengo. E é o seguinte, hein, pode ser que esse gol de pênalti aí que o Gabigol fez ontem dê ali um novo ânimo ali, o Gabigol precisa disso. Eu lembro do gol que ele fez diante do Fortaleza, tudo bem que o gol foi anulado, mas mesmo assim, aquilo trouxe uma motivação, uma animação. O Gabigol estava treinando muito bem, treinando feliz. Querendo ou não, aquela comemoração ali meio que mostrou também pra torcida, né, a paixão que o Gabigol, ele tem ali pelo Flamengo, que a torcida também tem por ele, foi muito legal. E ontem ele marcou ali o gol da vitória. Quanto tempo eu não falava isso? Gabigol marca o gol da vitória do Flamengo. E jogo esse que teve, rapaz, esse pênalti aí muito polêmico, né? Um torcedor do Flamengo lançou ali a bola ficou ali dentro da grande área. E aí, rapaz, eu tava vendo aqui uma entrevista do nosso amigo goleiro Gustavo do Criciúma. Eu conheço ali o goleiro Gustavo, né, do Criciúma, sou muito amigo do pai dele, inclusive, o seu Rodrigues, eu tô aqui na expectativa, hein? O pai do goleiro Gustavo falou pra mim que próxima vez que o Criciúma vier aqui,
no Rio de Janeiro, no final do jogo, nós vamos ali jantar numa churrascaria, meu amigo. Tô aqui na expectativa, torcendo pro Criciúma vir logo aí, contra o Botafogo, contra o Vasco, contra o Fluminense, pra gente poder ir nessa churrascaria aí. Mas aí, Gustavo, não dá pra defender. Seu Rodrigo, desculpa aí, não vai dar pra defender o Gustavo. O goleiro Gustavo, ele deu uma entrevista ali no GE, né, depois do jogo, e ele falou o seguinte, que a torcida do Flamengo interferiu no placar do jogo. Né? O torcedor pegou a bola ali, jogou a bola caiu ali dentro da grande área e ele falou que confundiu o jogador do Criciúma. Gustavo, o lance ali é muito claro, o jogador do Criciúma, ele não se confundiu. Eu tava vendo o lance aqui, coloquei em câmera lenta pra mim poder vir aqui falar. Eu tava olhando o lance, ele atrasa a passada. Ele, né, vira ali o pé, né, chamado peito de pé, e ele dá um tapa realmente assim, na bola, pra poder atingir a outra bola. É até engraçado a gente falar isso, mas foi exatamente o que aconteceu, né? Sinceramente, olha, eu vou falar pra você, eu não lembro de um pênalti desse, não lembro. Eu vou ser sincero pra você também, não vou dar uma de sabe tudo aqui não. Eu não sabia que um lance daquele dali seria pênalti. Não sabia que seria pênalti, mas não dá pra dizer que o jogador do Criciúma se confundiu. Realmente ele mirou ali a bola, ele atrasou a passada, posicionou ali, ajeitou ali o pé e ele realmente toca na bola de propósito pra atingir a outra bola. Então, Gustavo, não dá pra defender você nessa não. Então, olha, foi algo assim que sinceramente eu nunca vi acontecer. Não lembro de ter acontecido um lance como esse. O juiz na hora ali muito convicto, né? Mostrou que realmente estava por dentro da regra, marcou ali o pênalti, Gabigol foi lá, marcou o pênalti, tirou a camisa, levou cartão amarelo, comemorou. Eu tava vendo que tinha uma escadinha ali perto onde ele comemorou. Já que ia levar o cartão amarelo, Gabigol, tirava a camisa, subia na escada, ia pra galera. Mas foi muito legal e eu acho que esse gol aí vai ser muito bom, claro. O Flamengo acima, né, acima de qualquer jogador, os 3 pontos, a briga ali pelo Campeonato Brasileiro, que é o seguinte, nesse momento, Botafogo tá com 39 pontos, líder da competição. O Palmeiras vem na segunda colocação, ganhou do Cruzeiro ontem por 2-0. Está ali na segunda colocação com 36 pontos e na terceira colocação o Flamengo com 34 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a mais, vencendo esse jogo aí, eu acho que é contra o Internacional, se eu não estou enganado, ele vai a 37 pontos. E é o seguinte, o Internacional, com todo respeito, o Internacional é um gigante do futebol brasileiro. Mas ontem, eu estive ontem no Newton Santos, eu acompanhei o jogo ontem, Botafogo e Internacional. O Internacional não jogou nada. Eu acho que foram um dos 3 pontos mais fáceis que o Botafogo conquistou. E se o Inter jogar o futebol de ontem, tudo bem, cada jogo é um jogo, cada história é uma história, mas se o Inter jogar como jogou com o Botafogo ontem, contra o Flamengo, é muito provável que o Flamengo vai vencer esse jogo. Então o Flamengo tem um jogo a menos, vencendo vai a 37 pontos, ficaria ali a 2 pontos do Botafogo. Então ontem foram 3 jogos ali da parte de cima da tabela, né, dos 3 primeiros colocados. Botafogo 1-0 no Internacional, Flamengo 2-1 no Criciúma e o Palmeiras 2-0 em cima do Cruzeiro. Olha só, a informação que nós temos aqui é o seguinte, é uma notícia muito importante. Matheus Gonçalves não deve ser mais jogador do Flamengo, né? O Bragantino chegou a um princípio de acordo com o Mengão para comprar o jogador por 36 milhões de reais. Eu te pergunto, você torcedor do Flamengo, venderia o Matheus Gonçalves por 36 milhões de reais? Ele foi muito bem no Bragantino, né? Tava lá emprestado pelo Flamengo e foi tão bem que o Flamengo trouxe ele de volta, mas sinceramente o menino não teve muitas oportunidades, nem quando o Flamengo estava aí desfalcado na Copa América. Imagina agora que aí voltaram aí os jogadores titulares. Eu não venderia. É um jogador que pode trazer um retorno em campo e um retorno financeiro. A competição é muito longa, o Flamengo tá no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tá na Copa do Brasil, jogo difícil contra o Palmeiras, o Flamengo tá na Libertadores. Eu não venderia o Matheus Gonçalves por 36 milhões de reais. Então, pode ser que o Matheus Gonçalves ele vai aí se transferir para o futebol, né, paulista, para o Bragantino. Então vamos ver como que vai acontecer essa situação. Mais um passo para o sonho, mais um passo. Conselho Deliberativo do Flamengo se reunirá, né, no próximo dia 29 agora, para poder votar sobre a compra do terreno lá no gasômetro.
A ideia é ter um ok, né, para poder participar e ofertar no leilão, que vai ser realizado no próximo dia 31. O lance mínimo será ali de 138 milhões. Então, terá uma reunião agora nesse dia 29 para poder ter um ok aí, né? Poder ter um ok para poder o Flamengo participar do leilão e comprar aí o terreno e construir o tão sonhado estádio, né? Lembrando que ontem o Gerson, né, do Flamengo, ele completou 200 jogos ali com a camisa do Mengão. E lembrando que o próximo jogo do Flamengo será contra o Vitória lá no Barradão. Olha, essa 19ª rodada vai ser uma rodada muito importante. É o seguinte, o Botafogo ele vai enfrentar o São Paulo fora de casa, um jogo muito difícil para o Botafogo. O Palmeiras vai vir aqui no Rio de Janeiro para poder enfrentar o Fluminense. Vai ser um jogo muito difícil pro Palmeiras. Ah, Fabi, mas o Fluminense é o lanterna. Exatamente por isso. O time do Fluminense no papel é um time muito bom. O time do Fluminense não bate com a posição dele na tabela. Então o Fluminense vai pra cima do Palmeiras. O Fluminense tem que vencer todo o jogo. Então acredito que não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras. E o Flamengo sai também para poder enfrentar o Vitória, tem condições de vencer. Então o Flamengo ele pode colar de vez no líder nessa próxima rodada agora. Jogo difícil para o Botafogo, difícil para o Palmeiras. Claro, jogo difícil para o Flamengo enfrentando o Vitória também, mas com todo respeito, o Flamengo treinando essa semana, esse time tendo um ritmo de jogo ali, entrosamento, tem condições de ir lá na Bahia e vencer do Vitória. Galera, esse aqui foi o nosso giro de notícia nessa manhã de domingo. Peço para você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e mais tarde você vai acompanhar notícias aqui do Vasco, notícia do Botafogo, do Fluminense, notícias de todo o time do futebol brasileiro. Lembrando sempre, o nosso canal BTB Esportes é um canal que cobre todo o futebol brasileiro. BTB Esportes em todos os lugares, BTB Esportes, o seu canal de notícias. Valeu, galera, tamo junto!